tarde, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Mulheres Vencedoras. Gostaria de agradecer a todos vocês que já se encontram com a gente aqui na casa. Sempre que eu posso, estou gravando conteúdo novo para vocês e eu quero pedir a vocês que deixem seu like, seu depoimento, seu compartilhamento. Vamos falar do narcisista. O estrago que um narcisista faz na vida de uma vítima quando essa não sabe que está lidando com o narcisista. Quando essa vítima não sabe das manipulações, dos controles, né, dos gatilhos mentais, dos abusos, do morde-a-sopra, né, do mal disfarçado com cara de bem. Quando a vítima não sabe disso, ela termina adoecida no relacionamento, onde só ela doa. Então vamos falar desse comportamento um pouquinho e eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez, vocês que são novos aqui na casa, recebam meu abraço e sejam todos bem-vindos. Narcisistas, eles são sugadores emocionais de vida. Eles dependem de ver a vida de alguém se esvaindo, morrendo, para que ele se sinta bem. Eu sempre falo isso aqui nos outros vídeos meus. O perverso, né, sabe que ele não é esse ele que apresentou para você. Ele não é essa pessoa que você viu nele. Ele é uma outra pessoa que você desconhece. Porém, por você não saber que se tratava de uma pessoa narcisista, você se envolve numa relação. Então, veja bem, quem se envolve na relação é a vítima, não é o narcisista. Narcisista não se envolve com ninguém. Ali dentro, eles carregam um desejo terrível de ver a vítima se esvaindo, morrendo à míngua, aos poucos, em todas as áreas da vida dela, para que eles se sintam recompensados da maldade que eles fazem. E essas duas coisas eles não abrem mão de ser enganoso e invejoso. Ele vai aplicar o engano e ele vai aplicar a inveja. Mas veja bem, inveja daquilo que ele via você transmitindo para a vida das outras pessoas positivamente. Ele tem inveja. Ele tem inveja daquilo que você tinha de bom e que você resplandecia na vida das outras pessoas. Então, ele entra para te enganar e aplica essa inveja para fazer com que você perca o interesse por todas as amizades que você tinha antes. E ele engana se passando por alguém que ele nunca foi. E a vítima cai. Na maioria das vezes a vítima não sabe que está lidando com um narcisista. E por que ele precisa enganar? Porque se ele não te enganar, você não aceitaria se relacionar com uma pessoa que você sabe o estrago que elas fazem na vida das pessoas? Se ele não te engana, você não se relaciona com ele. Então ele precisa de usar mentira, ele precisa enganar para que a vítima se relacione com ele. Porque se ele não enganasse, se ele viesse na real cara dele, já de cara, você não ia querer ter por perto nem por ouro, nem por prata. Você não ia querer de jeito nenhum. Então ele precisa usar a máscara de uma pessoa que eles nunca foram. Ele destrói suas vítimas, fazendo com que as pessoas que te conhecem comecem a ficar mais do lado deles do que de você. As pessoas que te conhecem começam a ficar contra você do lado dele. E o que acontece? A vítima começa a se ver cansada, sugada, aos frangalhos emocionalmente. Por quê? Ele começa a observar que você, sem a sua rede de apoio, você não tem com quem contar.
E o seu olhar vai ficar cada vez mais voltado para o que eles estão fazendo, né? E ele não quer que as outras pessoas que ele puxa para o lado deles veja os abusos que você passou por ele dentro de quatro paredes. Por isso ele puxa as outras pessoas para o lado dele, afastando essas pessoas de você. E na maioria das vezes são até pessoas que te conhecem. E se você marca bobeira, elas ficam contra você e do lado do narcisista. E isso é horroroso. E cansativo. E a vítima começa a perceber que do lado de fora, todas as pessoas que conhecem o narcisista encontrou um grande amigo, um personagem maravilhoso, presente, ajudador, do lar, pau para toda a obra. Você vê tudo isso nele, da porta para fora, com as outras pessoas. Com você, ele é narcisista. Com você, ele é maquiavélico. Com você, ele vai aplicar os gatilhos do mal. Com você, ele vai querer te derrubar na sua autoestima. Com você, ele vai querer te adoecer. Ele precisa ser com você narcisista e aparentar ser com as outras pessoas normais. Quando ele te desvaloriza, ele te prende, né? Nesse ciclo de desvalorização, onde a vítima começa a se ver isolada dentro de casa, para que ele se veja livre. Então preste atenção, se isso já aconteceu com você, acontece. E quando ele tenta te prender em quatro paredes, ele quer ganhar o mundo. Outras vítimas novas, ele precisa estar trabalhando elas. Então, ele deseja ver você perdendo a direção, né? A direção da sua própria vida, para que ele comece a dizer para você o que é que ele quer ver você fazendo. Você começa a perder a vontade de se dirigir, né? É como se a vítima perdesse o controle da própria vida dela e entregasse para ele o controle, para ele começar a decidir por você aquilo que você sempre decidiu sozinha. E a partir desse momento a vítima começa a viver em função do narcisista e ela não sabe dessas manipulações. Nesse momento ele já te afastou das pessoas que você mais gosta, ele já tirou você, já afastou a sua vida do social. Você já não está mais tranquila como você era antes. Você já não se sente tão bem resolvida como você se sentia antes. Porque o sofrimento na alma, gente, ele rouba a paz. Ele rouba a paz da pessoa. E é isso que o narcisista provoca, sofrimento na alma das suas vítimas. Só que eles não sabem de uma coisa. Sofrimento nos faz amadurecer. Toda pessoa que passa por um processo de sofrimento, ela amadurece. Ela amadurece, ela cresce, ela expande, ela se torna uma outra pessoa. Então, agora decidir se fica ou se sai para a cura, é a gente que decide. É a gente que vai decidir se quer permanecer, se quer continuar olhando para aquilo que está causando ainda mais dor, ou se quer olhar para frente sem sequer virar o pescoço para trás. Seguir em frente, sem olhar para trás. É eu que tenho que decidir. Sem olhar para qualquer coisa que me aconteceu. E eu sei que isso não é fácil. Sei que não é fácil. Mas cada dia você fazendo um pouquinho, quando você vai ver, você já está fazendo muito. Porque você acha que as pessoas narcisistas derrubam as suas vítimas só com um nocaute? Não. Eles não fazem tudo de uma vez. Cada dia um pouco, cada semana um pouco, cada mês um pouco, cada um ano um pouco, cada data comemorativa mais um pouco, cada final de ano mais um pouco, cada feriado mais um pouco. Eles vão marcando de data em data para ir aplicando, para depois derrubar a vítima de uma vez, gente. Vocês estão entendendo? E de preferência eles arrebentam com a vida sentimental das suas vítimas. Para quê? Lhes entristecendo o coração,
o seu semblante se fecha. Isso é normal. Você vai olhar para uma pessoa e falar, cara, parece que ela não está bem. Parece que ele não está bem, o semblante dele não me passava nada legal. Não, é o coração que está entristecido. E quando o coração está entristecido, o rosto vai refletir isso. Então o rosto da vítima muda, gente, muda de verdade. Muda pela dor que lhe foi causada por dentro da sua alma, enquanto ela estava sendo enganada. Roubando-lhe, primeiro a alegria da vida e trazendo esse ofuscamento, será que eu falei a palavra certa? Ele busca ofuscar o brilho da vida da vítima. E daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre o que a Bíblia diz sobre isso, o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. O que a Bíblia fala sobre o coração feliz e o rosto alegre. Provérbios 15, 13, a Bíblia vai dizer que o coração feliz aformoseia o rosto. Diz assim mesmo, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Ou seja, um coração dolorido, uma alma ferida vai refletir no rosto. A vítima vai se sentir com o espírito abatido e a vítima realmente ela fica abatida. Então pega essa resposta de Deus para a sua vida na tarde desse dia. O coração alegre aformoseia o seu rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Quando o narcisista ele consegue provocar essa dor no coração da sua vítima, ela fica com a alma e o espírito abatido e angustiado. Agora veja, uma pessoa com o espírito abatido, ela olha para ela e ela se vê sem força, porque é o espiritual que controla o emocional e o físico. Primeiro é o espiritual que precisa ser abastecido. Então entenda uma coisa, quando uma pessoa ela está espiritualmente destruída e com a sua alma aos frangalhos, você não arranca um sorriso dessa pessoa nem por nada. Por mais que você tenta trazer, vamos numa festa, vamos em tal lugar, vai ser legal, você vai ver. Você não consegue animar ela para a vida, porque ela não consegue sorrir nem com o sorriso de uma criança. Não é porque ela não quer, é porque a alma está adoecida. E o narcisista sabe que ele faz isso. Agora, com o espírito tratado e fortalecido, a alma se alegra. E isso vai refletir no seu rosto. Quando a sua alma está bem, o seu espírito está fortalecido, você já sente a alegria da vida. Então, narcisista não suporta te ver sorrindo. Eu quero que vocês lembrem disso. Narcisista não suporta te ver sorrindo. É por isso que o que você passou e o que você sentiu por dentro de você é o que levou todo o seu corpo a ter a percepção de que alguma coisa não estava indo bem com você. Seu semblante muda. Você fica na frente do espelho e você não tem vontade de passar um batom. Mas não é porque você não gosta da maquiagem, ou é porque você nunca gostou, não é isso. Você não sente vontade de se arrumar. E o adversário fica lutando todos os dias. Tomara que hoje ela nem levante da cama. Tomara que hoje ela nem saia desse quarto. E isso é o tal do isolamento que o narcisista coloca às suas vítimas. Mas em nome de Jesus, você vai levantar desse lugar e você vai voltar a sorrir de novo. Acredite nisso. Porque quando o narcisista começa a perceber que você está voltando a ser normalmente quem você sempre foi, tendo a alegria interna da sua alma, isso para eles é venenoso, isso para eles é gritante. Porque ele vendo que você conseguiu dar um passo, dar um olhar para dentro de você, se priorizando, curando, se curando, isso só mostra o quão nublado é o interior deles. Por isso que eles ficam furiosos quando vê vocês bem. Então vão sempre voltar para ofuscar o brilho da vida, das suas vítimas.
E isso é um dos trabalhos do narcisista. Jogando as energias pesadas sutilmente para que essa vítima adoeça e continue no lugar da angústia. E a boa energia dela vai se esvaindo dia após dia, porque ele quer manter ela no lugar de dor. Então, escute, você vai superar tudo isso. Você vai. Você vai, você vai. Você não é o que te aconteceu. Você não é o erro que você cometeu. Você não é a falha que te sucedeu. Deus te fez maior do que tudo isso. Então, entenda quem você é para Deus. E você ainda vai poder ajudar muita gente. Pode ter certeza. Você não passou por isso em vão, por um acaso. Então, observe que a vítima só conhece o narcisista após os gatilhos mentais. Eles jogam com os gatilhos mentais e antes disso, ele vai buscar te controlar. Ele te controlando, você começa a acreditar primeiro no que vem dele, para depois acreditar em você. E a vítima começa a perder espaço. Porque depois que você dá credibilidade, você passa a acreditar mais no que o narcisista está dizendo, é aí que a ficha cai que você está lidando com o narcisista. Agora você precisa lutar para se recuperar. Então aí está um segredo também, que eles fazem isso. Eles precisam que a vítima acredite no que eles fazem, ainda que mentira. Você precisa acreditar, precisa validar essa mentira deles, para eles continuar sendo quem eles são. Então, eu vou falar uma coisa para vocês, um segredinho básico aqui. Deixa o narcisista pensar que você está sendo enganada direitinho. Isso aqui é um segredo que você precisa guardar para você. Deixa ele pensar que ele está mentindo, que ele está enganando, que você está sendo enganada direitinho, que você não sabe de nada. Deixa ele pensar que você é boba, que você é ingênua, que você não está vendo as mentiradas contadas, mas você está vendo. Aí você vai dizer assim, mas irmão, o que eu faço? Quanto mais você fingir que está nas mãos dele, mais ele vai continuar fazendo essa maldade com você. Só que você sabe que você precisa sair. Contato zero, quem tem que dar é a vítima, não é o narcisista. O narcisista não dá contato zero, quem dá é a vítima. Então você finge que está presa, só que na verdade, interiormente, você já está livre. Você já está livre em você, porque você já está vendo o que tem ali. Então, quanto mais você se vê livre em você, menos poder você vai dar para o mal te atingir. O mal não vai ter poder. E mesmo que o narcisista te tratar mal, você não vai se sentir ofendida com o tratamento que vem deles, porque você já está curada. Então, siga cuidando de você silenciosamente, se fortalecendo, para que o veneno do narcisista, ao tocar na sua pele, não encontre espaço para poder entrar, porque você já vai estar cuidada, imunizada em todas as áreas da sua vida. Por que eu digo isso para vocês? Não tem hora, não tem dia, não tem noite, não tem ano, não tem momento, não tem nada. Narcisista não tem amor. Ele vai usar qualquer oportunidade que ele tiver para poder ver a derrota de alguém. Não sente nada, gente, de verdade. Mas eu quero que você saiba que a mão de Deus tem poder para curar a sua alma. A mão de Deus restaura a sua visão psicológica. E você vai passar por isso. E você vai entender que tudo não passou das artimanhas do adversário para ver você destruída ou se destruindo por algo que não existe. Antes mesmo dele te atacar, Deus já tinha chegado primeiro, até porque Deus revelou você com quem você estava lidando. Deus já chegou primeiro na sua vida muito antes do narcisista aparecer. Eu quero que você lembre disso. O narcisista não chegou primeiro. Deus já estava na sua vida quando ele apareceu.
Então entenda que quando o narcisista ele traía você, é porque ele queria que essa traição afetasse tanto, né, a sua autoestima, para que você se isolasse dentro de uma casa enquanto ele ficava solto. Por quê? Porque ele precisa de espaço. Rua, tá livre. Quanto mais livre ele ficar, menos você vai saber sobre o que ele fazia. E ele já vai estar atacando novas vítimas. E cada vez piorando o comportamento com a vítima de casa. Então, se ele te isola, ele te adoece. Mas se você não deixar e não permitir que o narcisista te isola, ele não tem poder de te adoecer. Não tem poder de te adoecer. Porque você vai estar conectada com todas as suas redes de apoio e as pessoas que você sempre gostou. Você não vai se afastar dessas pessoas por causa do narcisista. Porque ele não gosta, porque ele não concorda, porque ele não é, porque ele faz cara feia, porque ele não gostaria de ver você no seu rol de amizade. Pelo amor de Deus. Você é um ser humano normal. Quem não é normal é um narcisista. Você tem o seu rol de amizade que você deve valorizar. Então, quando você está do lado das pessoas que você sempre conheceu e não aceita se isolar, você vai se tornando uma pessoa cada vez mais forte. E isso preocupa o narcisista. Porque você estando forte, estando em comunicação com outras pessoas, o campo dele parece que fica diminuído, fica enfraquecido, porque tem mais pessoas em volta de você. Então, quando ele busca te isolar, eu quero que você entenda. Nesse momento, ele quer te desvalorizar, te silenciar, te amordaçar e fazer com que você adoeça mais rápido com esse isolamento. E quando ele perceber que você já não está no momento legal, ele vai dar um descarte. Ele pode te dar um descarte num momento muito bom? Ok, pode. Pode, num momento maravilhoso, pode, porque surta, né? O narcisista surta. Mas, de preferência, se ele puder te dar num momento bem pior da sua vida, ele vai dar, porque ele precisa marcar você. Ele precisa fazer doer mais aquilo que já está ruim, aquilo que já está sangrando. Geralmente, ele dá descarte quando ele vê que ele conseguiu deixar a vítima muito pior mesmo do que ela já estava alguns dias atrás. Então, eu quero que você entenda que antes de você conhecer o narcisista, antes do narcisista chegar na sua vida, a mão de Deus chegou primeiro. E você não vai permanecer nesse lugar de vergonha. Porque segundo o que a Bíblia diz, para cada dia da sua vergonha, o Senhor teu Deus preparou para você uma dupla honra. E eu fico com a palavra, eu creio na palavra. Receba o meu abraço na tarde desse dia, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.